Olá, turma! Tudo bem, pessoal? Tudo bom? Aqui é a professora Michele Carvalho. Estou de volta com a aula de redação, abordando o nosso gênero textual, carta de solicitação, tá? Então, vamos lá, prepara o seu material, pega o seu livro, se você quiser acompanhar do livro, tá? E faça as anotações no seu caderno, ok? Então, vamos lá, gente. Quando a gente fala em carta, né? Essa carta que a gente vai tratar aqui é a carta de solicitação, tá? É uma carta mais específica, mas a gente não pode deixar de pensar que a carta é um gênero de quê? De relacionamento, né? De comunicação, não é isso? De correspondência, né? Eu tento me corresponder com alguém através dessa carta, ok? E ali eu posso transmitir informações pessoais, se for uma carta mais íntima, uma carta pessoal, né? No caso de uma carta de solicitação, como é a que nós vamos ver agora, como o próprio nome já diz, né? Alguém pedindo alguma coisa, solicitando algo a alguém, né? Então ele solicita algo que vai trazer benefício para ele e para o meio, para o coletivo, ok? E ele espera uma resposta, um retorno, né, até a resolução da solicitação que ele está, então, se referindo, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, se eu estou me referindo, né, à carta de solicitação, a gente tem que, deixa eu clicar aqui, entender que, primeira coisa, gente, se você estiver aí anotando, tá? Carta de solicitação é um texto, sim, é um texto usado para se fazer um pedido a uma pessoa, ok? Normalmente, uma autoridade que possa resolver e atender a esse pedido, né? Você não vai sair solicitando qualquer coisa para qualquer pessoa, não é isso? Então, você procura saber qual é a entidade, né, a instituição, né, quem vai poder resolver o seu problema, a sua situação, tá? Exemplos de cartas que você pode estar enviando para prefeitos, vereadores. As cartas de solicitação que você vai estar produzindo, você poderá estar enviando para prefeitos, vereadores, diretores, policiais, né, as autoridades diversas, bombeiros, empresários, tá? Autoridades eclesiásticas, entre outros, ok? Então, a gente tem que saber, né, para onde você vai enviar essa carta. Qual é o departamento, qual é a esfera que ela pertence, tá? É um gênero de texto propício para a realização de sequências do tipo argumentativo. Por quê, gente? Porque quando você solicita alguma coisa, né, você precisa apresentar argumentos para defender as suas ideias, os seus motivos, ok? Olha o que está escrito aqui. Quando uma pessoa se propõe a escrever uma carta de solicitação, ela tem uma motivação, né? Ou uma finalidade, um objetivo, e a favor disso ela precisa então argumentar, ok? Então, o que te motiva a escrever uma carta de solicitação? Qual foi a situação, o problema, ou enfim, a ideia que você teve que te levou, né, a desejar aí, a escrever uma carta de solicitação, por exemplo, ao prefeito da cidade? Entendeu? E que benefícios, a partir da sua carta, você está solicitando, né? Benefícios para toda a população, para todo o povo da cidade, ok? Se é para uma subprefeitura, se é pensando em um núcleo menor, por exemplo, bairro, né? Se é de repente para a escola, a instituição, e aí você envia uma carta de solicitação para a direção da escola, entendeu? Então, pensa dessa forma, né? Existem esferas em que eu vou estar encaminhando essa carta e
tem que cair essa carta, ela precisa parar, né, chegar às mãos corretas, as mãos que vão de fato poder responder e resolver, tá? Te dá aí uma resposta, né, quanto ao que você solicitou, quanto ao que o remetente, né, solicitou, tá? Bom, a essência da carta de solicitação, portanto, corresponde a um pedido, né, um pedido formal, acompanhado de argumentos que justifiquem e convençam o destinatário a atendê-la, ok? E esse pedido ele deve ocorrer dentro de uma estrutura. A gente sabe que a carta, gente, lógico, tem uma estrutura, né? Local e data, vocativo, com o corpo da carta, final assinatura, então. E aí, o básico da carta prevalece, né, gente? Não tem muita dificuldade nem mudança, não. Local e data permanece, você precisa se identificar, né? Você precisa dizer o local de onde você está enviando a carta, o dia, né? Então, essa parte aí de identificação, de cabeçalho, ela é necessária, tá? A identificação do destinatário, que pode ser uma instituição, tá? Empresa ou pessoa, cujo nome deve vir acompanhado do pronome de tratamento mais adequado à posição, ok? Então, dependendo para onde você for enviar, utilize aí o pronome de tratamento correto. É o que a gente chama de vocativo, né? Como você vai se dirigir, vai chamar, vai se portar a essa pessoa a quem você está enviando a carta, ok? Tá? Então, você tem que colocar um vocativo ali para poder identificar esse destinatário, tá? Aí aqui é um exemplo, ó. Aos cuidados, deixa eu falar aqui, aos cuidados, somente quando o destinatário for uma instituição, empresa, tá? Quando for esfera assim global. Então você põe A/C, aos cuidados, ok? Assunto, o objeto da solicitação, né? Então o assunto você vai discorrer ali no corpo do texto. É como se fosse o desenvolvimento de uma redação, tá? O vocativo, como eu falei, né? O nome aí a quem você vai estar chamando, direcionando, enviando a carta, ok? O corpo do texto tem que ter os argumentos que vão justificar a solicitação, tá? A despedida, né? Atenciosamente, fico no aguardo, contamos com a colaboração e com a compreensão de vocês, dos senhores, né? Enfim, entendeu? E aí você conseguiu se comunicar, estabeleceu aí a comunicação, né? Através da carta de solicitação. Deu para entender? Não é difícil. É uma carta simples, mas é uma carta de muita responsabilidade, né? É uma carta que tem, sabendo se posicionar, né? Ela é uma carta que ela demanda assim um poder, né? Para quem está escrevendo, quem está solicitando, então acaba trazendo credibilidade, sabe? Você se utiliza de argumentos, tá? E aí você acaba, né, solicitando algo e muitas das vezes pode até receber, sim, o retorno, resposta e quem sabe até a solução aí, né, para o problema apresentado, pode alcançar o objetivo, tá? Ok? Então tá. Falamos de carta de solicitação, deixa eu ver o que eu trouxe mais aqui. Não tem muita coisa, né, diferente não. A assinatura, pessoal, ó, vamos lá. Se você estiver fazendo uma prova, por exemplo, né, e de repente na prova eles pedem lá uma redação gênero textual carta de solicitação. Se você já assinou a prova, não necessariamente você precisa assinar a carta, entendeu? Agora, se realmente é uma carta, você assine, lógico, né? Tem que ter a sua assinatura, tá?
uma assinatura própria sua, ok? Seu nomezinho lá, bonitinho, tá? Para que você possa, então, estar remetendo aí, enviando essa carta de solicitação, ok? Por que é importante os argumentos, né? A gente falou aqui, ó, argumentos no corpo do texto. A gente sabe que o argumento, o objetivo de usar um argumento é convencer, não é isso? Nesse caso aí da carta, você vai convencer o destinatário, tá? Mas convencer a quê? Você vai convencer ele a atender o seu pedido, né? E para isso, o remetente deve apresentar argumentos bem objetivos, bem precisos, consistentes, tá? Para poder alcançar, então, o seu objetivo, ok? Nome do remetente, a gente sabe que tem que ter, né? Tudo isso aí faz parte. Você vai enviar a carta para quem? Então, tem que ter o nome, tá? Tanto do destinatário, que é o destino, como do remetente, que é quem está enviando, ok? Gente, características. Características da carta de solicitação. Então, olha só. Além da estrutura da carta de solicitação, o emissor ele precisa compreender algumas características elementares desse gênero textual. Título, primeiro, gente, não contém título, tá? Não precisa criar título, ok? Linguagem. Que tipo de linguagem você vai utilizar na carta de solicitação? A norma padrão da língua portuguesa, né? Não vai utilizar gíria, pelo amor de Deus, não vai utilizar... Então, tenha o cuidado, né? É uma carta, a princípio, conteúdo sério, né? Então, ó, escrita em terceira pessoa, de acordo com o uso da norma padrão da nossa língua, ok? A importância dos argumentos, eu te falei, né? A gente sabe que é para convencer o destinatário, então... Busque argumentos convincentes, objetivos, argumentos precisos, né? Consistentes, ok? Para que você alcance o seu objetivo, tá? E aí, a gente não esquece que a carta é como se fosse uma conversa, né? É você ali, ó, dialogando com o receptor da carta, tá? Então, pensa nisso. Quando você for treinar aí, quando você for escrever a sua carta, pensa nisso, tá? Você vai dialogar, você vai conversar, mas de maneira formal, né? Objetiva, tá? Consistente, precisa, trazendo informações. Nada de achismo, nada de que porque falaram, ou então tentando demonstrar emoções, né? Quero solicitar isso, porque eu tô com muita raiva. Não, nada disso. Você perde toda a sua argumentação, entendeu? Então, tenha conhecimento para poder argumentar, tá? Ok. Vamos lá para o próximo slide. Gente, quanto à assinatura, olha só, deixa eu ler o que tá escrito aqui e também está lá no seu livro, tá? Se você quiser grifar, sublinhar, marcar, lá no livro está na página 122, tá? Caderno 3, segundo ano, página 122. O que ele diz com relação à assinatura? Olha só. Quando se trata de uma carta de solicitação real, o próprio remetente ele assina e escreve o seu nome. Porém, no caso de uma proposta de redação de vestibular, o estudante deve assinar e anotar o nome sugerido pelo enunciado da prova. Foi o que eu falei. Se é prova, você já assinou a prova, né? Ok? Então, fica tudo certinho. Para ajudar o cidadão a buscar os seus direitos de consumidor, utilizando cartas, a Câmara dos Deputados, olha só, presta atenção, especificamente por meio da Comissão de Defesa do Consumidor, CDC, né, Comissão de Defesa do Consumidor, disponibiliza em seu site vários modelos de cartas, tanto de solicitação como de reclamação. Então, olha aí que legal. E aí, gente, você pode estar até falando, né? Ah, mas hoje tudo é na internet, não tem mais isso não.
Olha só, beleza, tudo é na internet. Mas se você não conhece a estrutura da carta, se você não sabe formular, vai ficar difícil, né? Você pode ter a internet, mas se você não sabe usar, entendeu? Se você não sabe montar, criar, então vai ficar complicado. Então você precisa estudar, treinar, né, esse gênero textual. Você precisa desenvolver essa escrita, tá? Porque pode ser que algum dia, de repente, você esteja trabalhando, você precise desenvolver uma carta, enviar, né, uma carta de solicitação, enfim. Então, aqui está dizendo o quê? Que a Câmara dos Deputados já disponibiliza no site alguns modelos, ok? E aí, depois eu vou trazer aqui, vou mostrar alguns modelos, tá? Então, vamos lá. Para que minha solicitação tenha mais chance de ser atendida, o que é preciso, gente? Deixa eu beber uma aguinha. Pensa aí. Ó, para que a minha solicitação tenha mais chance de ser atendida. O que será que é preciso? Vamos ver. Verificar se meu pedido é realmente importante e possível de ser atendido. Olha aí que importante, pessoal. Lógico, né? Não adianta simplesmente, por exemplo, solicitar sem embasamento, sem saber se o que você está solicitando é de fato importante, se vai beneficiar a todos, tá? Vamos ver se tem outra dica, ó. Explicar de maneira clara o que você quer, ok? Argumentar também de maneira convincente, explicando por que quero o que quero, ou seja, explicando por que eu estou solicitando isso, né? Então, argumente de maneira convincente, mostre os porquês, tá? Escolher bem a linguagem a ser usada, ok? Então, fica aí a dica para que a sua solicitação, né, tenha mais chance de ser atendida, tá? Vamos então agora a alguns exemplos, tá? Então, presta atenção nesse exemplo aqui, olha só. Solicitação de cancelamento. É um pedido, não é, gente? Eu estou solicitando, eu estou pedindo que cancele alguma coisa. Um cartão de crédito, de repente, né? Um contrato que eu não quero mais, posso solicitar, né? Não posso deixar para lá. Se eu não desejo mais continuar, eu preciso solicitar o cancelamento daquele serviço, tá? Da entrega daquele produto, enfim. Então, olha só aqui o modelinho. A, craseado, nome da empresa, né? E aí vem o nome, nacionalidade, estado civil, profissão, escrito no CPF, sob o número tal, IRG. O que é isso aqui? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui com o meu nome, tá? Ó, eu, Michele, né, brasileira, casada, professora, inscrita no CPF, número tal, IRG, registro geral, é sua identidade, número tal, entendeu? Residente, domiciliada, rua, tal. Venho, através desta, solicitar o cancelamento do contrato de prestação de serviços fornecido por sua empresa até a presente data. Viu? Então, o que eu fiz? Eu me apresentei, entendeu? Eu me apresentei, tá? E aí, me apresentei, né, disse os meus dados pessoais, minha documentação, né, já para facilitar, porque com certeza se é uma empresa, ela tem sua ficha cadastral. Então, quando você já envia os seus dados, facilita na hora dela buscar, né, quem é essa pessoa que está solicitando isso, tá? Então, acaba facilitando. Então, olha aqui. Tal requerimento, ou seja, este requerimento, ele é motivado, o que me motivou, né, a escrever? Ó, pela desnecessidade de continuidade dos serviços a partir deste momento, de modo que quaisquer faturamentos e cobranças deverão ser interrompidas desde já, ou seja, problemas pessoais, situação financeira, problemas de doença, enfim. Então, não dá mais para continuar com esses serviços. Peço o cancelamento.
você pode apresentar motivos. Aqui ele foi bem geral, né? Ele não chegou a apresentar nenhum motivo em específico, mas você pode sim apresentar seus problemas, a situação, né, que te levou então a pedir o cancelamento, tá? Os motivos, né, que te levaram então a solicitar aí esse requerimento de cancelamento, tá? E aí ele continua: esclareço ainda que este pedido encontra amparo, ou seja, eu sei o que eu estou fazendo e estou amparada pela lei, entendeu? Se a empresa, caso a empresa fale, não, mas a senhora não pode cancelar não, tem que ficar pagando aí com a gente até não sei quando. Não, peraí, o que que diz a lei? Ó, a lei, eu estou amparada nos parágrafos, né? 4, 9, né? E 11 do artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor, entendeu? Então, você ali, ó, colocou os artigos, pronto, você já se respaldou, tá? Certos da boa acolhida desta solicitação, solicito confirmação do cancelamento requisitado. E aí, ó, põe a localidade, né? Rio de Janeiro, dia 18 do mês tal, do ano tal, assinatura Michele e o nome. Entendeu? É isso. Aí você tem um exemplo de solicitação de cancelamento. Seja cancelamento de serviços prestados, seja cancelamento de um cartão de crédito, de uma conta bancária, né, uma prestação de serviço, enfim, tá? Você tem o direito de fazer a sua carta e enviar para a empresa tal, aos cuidados, né, da direção geral, enfim, ok? Então tá aí um exemplo. Vamos ver se tem outro exemplo? Vamos lá. Ó, aqui nós temos um outro exemplo: solicitação de recuperação de vias públicas. Para quem é que vai, hein, gente, essa carta? Recuperação de vias públicas, ou seja, ruas muito esburacadas, não é isso? Ah, então olha só, a gente paga imposto, né? É um direito nosso. Eu posso reclamar? Claro que eu posso. Então olha aí, não só reclamar, né? Eu posso solicitar, ok? Que o serviço seja feito. Então, como é que eu devo, né? Ai, professora, é difícil, né? Como é que eu escrevo uma carta dessa? Olha aí o exemplo, olha o modelo aí. A Secretaria Municipal de Infraestrutura. Existem secretarias específicas, né, para cuidar de determinadas áreas do nosso município, do estado, do país, né? Então a gente precisa saber, procurar, conhecer, pesquisar para saber para onde você vai enviar a carta para o lugar certo. Porque às vezes a pessoa não recebe nenhuma resposta, porque até escreve, envia a carta para o lugar errado, né? E aí fica difícil ver o retorno aí, o feedback deles, tá? Então, o modelinho da carta, gente, vamos ver como é que é. Olha só. A Secretaria Municipal, né, de Infraestrutura, você pode pôr o endereço, município, tá? Mesma coisa, põe seu nome. Eu, Joãozinho, João, né, da Silva Souza, brasileiro, casado, médico, entendeu? Inscrito no CPF tal e RG, residente domiciliado, a rua Betinha, número tal, né, no bairro Bom Sucesso. Tô dando exemplo, gente. CEP tal, nesta cidade, né, do município do Rio de Janeiro, UFRJ, tá? É o estado, né? Vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria solicitar providências no sentido de que sejam realizadas com urgência obras de recuperação das vias do bairro Bom Sucesso, já que ele mora lá, entendeu? Sobretudo nas ruas tal e tal, né? Tendo em vista que o asfalto ali se encontra desgastado, em péssimas condições, repleto de buracos que dificultam o tráfego, causam danos aos veículos e provocam acidentes, ocasionando, portanto, não apenas prejuízos materiais, como também risco à integridade física de quem por lá necessita transitar.
Certo do mais rápido atendimento da solicitação, permaneço no aguardo de um posicionamento oficial. E aí você finaliza, né, Rio de Janeiro, um dia, um mês e a assinatura, tá? Então, outro exemplo aí de carta de solicitação para recuperação de vias públicas. É um direito seu, é um direito meu, é um direito nosso. Sim, nós podemos sim solicitar essa recuperação aí das vias públicas, entendeu? Tá? E aí você vai apresentando, né, os argumentos para que essas pessoas mandem, então, os seus fiscais, os seus responsáveis ao local, para saber realmente como está, o que está acontecendo, a necessidade, né, de rever ali os problemas daquele bairro. Viu, gente? É muito importante saber que você tem esse direito e que você pode se utilizar de uma carta, né? Ah, como é que eu vou chegar lá? Utilize a carta. Escreva, ainda que seja pela internet, olha aí, www. Né? São modelos que tem ali que o próprio governo disponibiliza. Será que a comunidade, será que as pessoas têm esse acesso, elas sabem disso? Né? Você, estudante, tem que começar por alguém, né? E o estudante é esse que está tendo acesso ao conhecimento. Então, olha aí, comece então a fazer valer os seus direitos, né? Vamos lá, perguntas que pode te facilitar numa carta de solicitação, te orientar aí, né, para que você escreva uma boa carta de solicitação. Você pode fazer essas perguntas: o que eu quero? Então, a quem eu vou pedir, né? Se eu quero isso, a quem eu peço? Aí, tá, já sei a quem eu vou pedir. Agora, como é que eu vou pedir, né? Como eu peço? Como é que eu falo com essa pessoa? Percebeu? Então você vai montando esqueminhas, vai se planejando de forma que você consiga responder. Ó, com que finalidade eu uso esse canal de comunicação? No caso, a carta, né? E aí, gente, eu trouxe um exemplo aqui, até com um tema, ó, por exemplo, referente à música, tá? O que eu quero? Eu só peço à autoridade um pouco mais de competência. Eu só quero ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci. Aqui, o que eu trouxe aqui, gente? Um exemplo da música, né? Para que você perceba como ela se encaixa se fosse uma carta de solicitação, né? Olha só. Só peço à autoridade um pouco mais de competência. Eu só quero ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci. Minha cara autoridade, olha aqui, a quem eu peço, né? A autoridade. Minha cara autoridade, através de uma música, ó. De que maneira eu vou pedir? No nosso caso, através de uma carta, né? E com que finalidade eu uso esse canal de comunicação? Ele usa a música para chamar a atenção de muitas pessoas para o problema abordado, para que elas se conscientizem de seus direitos e passem a lutar por eles, né? Nós vamos utilizar a carta, olha aqui, para convencer especificamente um grupo de pessoas responsáveis pela segurança na cidade de São Paulo a disponibilizar mais viaturas com policiais bem preparados. Por exemplo, aí eu não vim aqui em cima, né? O que eu quero? Solicito, portanto, que as autoridades tomem as medidas de segurança necessárias para promover a paz na região, proporcionando uma vida minimamente digna àqueles que vivem no quarto de despejo da cidade. No quarto de despejo da cidade. Nossa área tem mais violência e, portanto, precisamos também de mais viaturas preparadas, fazendo rondas. E aí, ó, a quem ele pede? Prezadas autoridades da Prefeitura de São Paulo. Viu? Então, aí é uma comparação, né, gente? Bem interessante. A música que foi feita, né, numa linguagem mais informal. E aqui a carta, como deve ser a carta, pedindo aí a tal segurança que a música vem chamando a atenção, né? Interessante, muito legal que ficou, tá? Se esses dois textos fossem transcritos em um papel e enviados aos seus destinatários, qual teria mais chance de ter a sua solicitação atendida? Por quê? Vale aí você ficar pensando, né? Será que é a música ou a carta?
a carta, né, gente? A carta, ela traz mais credibilidade, né? Bom, para não esquecer, já que estamos encerrando, quais são os elementos que constituem a estrutura de uma carta de solicitação? Não pode esquecer local e data, né? Identificação do destinatário, vocativo, corpo do texto, despedida, assinatura e nome do remetente, ok? A argumentação está presente tanto no artigo de opinião como na carta de solicitação. Explique o propósito dos argumentos em cada um desses gêneros. Então, olha só, a gente vai falar de artigo de opinião, tá? Na carta de solicitação, os argumentos servem para convencer o destinatário a atender o pedido feito, não é isso? Tá? Já no artigo de opinião, esses argumentos vão defender uma ideia, né? A opinião, a fim também de convencer o leitor, tá? Em uma outra aula, a gente vai falar com mais detalhes aí sobre o artigo de opinião, tá bom? Então, eu vou encerrar a nossa aula aqui sobre a carta de solicitação. Espero que você tenha entendido. Não é difícil, tá? É só você, então, praticar, ok? E a gente se vê numa próxima videoaula, tá, gente? Tchau, tchau!